Porém, algumas palavras que a gente usa na língua portuguesa, que começam com ré, mas essa sílaba não está funcionando como prefixo, não. A palavra já chegou assim, ou do latim ou de outras línguas, já chegou assim na língua portuguesa. Quer ver? Ó? Régua, remo, reboco, recibo, recanto, rebite. Essas palavras, elas não estão usando começam com ré como se o ré fosse um prefixo. Ficou claro? Então, existem palavras que utilizam o ré como prefixo, é repetição, reforço ou retrocesso, e palavras que já vêm com a sílaba ré, mas não são prefixos, não. Fazem parte já da palavra, e elas chegaram na língua portuguesa dessa maneira. Uma delas é a palavra revelação. A revelação, ela vem do latim revelatio, revelação. Existe um verbo que é revelar, que é revelum. Em latim, tem uma palavra que é velum, ou velum, ou velum, dependendo do tipo de pronúncia, que significa véu, cortina, toldo, uma coisa que vai cobrir algo, vai esconder algo. Por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana é muito comum algumas senhoras, especialmente em cidades do interior, ou em dias de Semana Santa, né, comparecerem à igreja com um véu na cabeça, velando a cabeça, em sinal de humildade, porque a cabeça ali é Deus, Jesus, né? Então, velando a cabeça. Então, essa ideia de revelam é de retirar o véu. Uma vez a gente estava fazendo uma palestra em Juiz de Fora e teve uma senhora que veio questionar. Não, velum é véu, revelum não é velar de novo? Não, mas é porque não é um prefixo ré, de repetição, retrocesso ou reforço. Não, a palavra é revelatium, né? Revelum, ela já vem do latim, que é retirar o véu, retirar, né? E não colocar o véu novamente. Velum está velado, revelum, velar de novo, não é isso não, tá? Então ficou claro para a gente que revelum é mostrar, revelar, né? Retirar o véu. Em que sentido que a gente pensa a palavra revelar dentro da nossa religião, dentro da nossa língua? Como é que a gente entende a questão da revelação? Por que precisamos de revelações? Vejamos, quando nós pegamos a questão 115 de O Livro dos Espíritos, o trecho que o Kardec está estudando com a espiritualidade superior acerca da escala espírita, né? Espíritos mais evoluídos, intermediários, espíritos menos evoluídos, característica do espírito de acordo com a sua evolução, com a sua maneira de agir, pensar, seus valores, né? O Kardec pergunta na questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros seriam criados maus? Porque a gente vê pessoas completamente diferentes, né, gente? Tem pessoas que dão sua vida em prol ao próximo, tem pessoas que são completamente egoísticas, que não fazem nada por ninguém, e tem pessoas que, além de não fazer nada de bom, ainda fazem de mal. Então, como tem tanta diferença entre as pessoas, o Kardec perguntou se uns foram já criados bons e outros foram criados maus, né? Resposta que todo mundo conhece, que é a questão 115 da doutrina espírita, né, do Livro dos Espíritos, são 1019 questões, né, na segunda edição. Na primeira edição, 18 de abril de 1857, eram só 501 perguntas do Allan Kardec e respostas atribuídas aos espíritos superiores. Já na segunda edição, 1860, são 1019 perguntas e respostas que foram traduzidas, foi feito em francês, né? E foram traduzidas para o português por um homem chamado Guilom Ribeiro, que foi um antigo, há muitas décadas atrás, presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, na questão 115, que todo mundo conhece muito bem, a resposta é assim, não. Deus criou a todos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem conhecimento. E deu a cada um uma missão para que ele fosse se esclarecendo, o Espírito fosse se esclarecendo e progressivamente chegando à perfeição. E aí sim chegando próximo de Deus, e aí sim conhecendo a verdade e a verdadeira felicidade, a felicidade sem mesclas, felicidade plena, né? A nossa felicidade tem muitas mesclas, né? A gente está bem aqui hoje, daqui a pouco tem um parente nosso internado de Covid, a gente já fica triste.
Você está bem aqui hoje, daqui a pouco tem uma situação ali ruim com um parente, uma pessoa querida, você fica triste. Então, a gente, o tempo inteiro, a nossa felicidade tem altos e baixos. Os espíritos superiores são muito mais elevados do que nós, eles têm misericórdia dos nossos reveses, né? Trabalham para nos auxiliar, ficam tristes, assim, quando a gente fica tendo problemas, mas eles enxergam tudo de uma forma muito diferente da qual a gente enxerga. Imaginem que uma vez, um repórter tentando puxar a língua do Chico Xavier a respeito da situação no Brasil, década de 90 para a década de 2000, né? As pessoas dançando músicas muito sensuais, vindo do Axé Music, do grupo El Chan, com bailarinas que eram muito sensualizadas, né? Não era uma coisa muito comum, foi ficando cada vez mais comum, era visto só no carnaval, a questão da sensualidade exacerbada, mas naquela época foram grupos de música que foram cada vez mais tocando o ano inteiro e cada vez mais sensualizando e as pessoas buscando essa sensualização, essa exposição exagerada do corpo, especialmente feminino, né, e posteriormente do masculino também. Quando a gente começou a ver essa situação acontecer no Brasil, o repórter vira para Chico Xavier lá no início, né, até o final da década de 80, início da década de 90, e durante o período, antes dele desencarnar, ele já velhinho, perguntou: Chico, como que você vê essa situação do Brasil? Ele fala assim: eu vejo o Brasil como o Brasil é. O repórter não se dando por satisfeito, porque eu não sei se você tem compreensão disso, uma pessoa da área de jornalismo, ela sai lá da redação do jornal, ou da televisão, ou do rádio, para buscar fatos, para reportar a redação, para que o editor faça um trabalho de edição e para que aquilo seja reportado ao público. Muitas vezes são fatos que acontecem, que tem que ser feito naquela hora, né? Aquela notícia não serve para daqui. É um full de reportagem, só serve para hoje. Quem der a notícia primeiro vai ter um full de reportagem, vai ser vangloriado dentro do jornalismo. Mas tem matéria que é matéria de comportamento, ela pode ser hoje, pode ser em novembro, pode sair em dezembro, é chamada matéria fria. Outra matéria é quente, uma matéria que está acontecendo um fato. Então, o fato estava acontecendo, mas não era uma matéria quente, né? Então, muitas vezes, o sujeito sai com uma ideia do que é a matéria, do que aquele entrevistado precisa de responder para ele, ou que ele queira que responda. Então, é muito comum, nessas situações, o repórter fazer uma pergunta e não se vê por satisfeito, ele faz uma outra. Ele perguntou para o Chico: Chico, como é que você vê o Brasil? Ele falou: eu vejo o Brasil como o Brasil é. Não se dando por satisfeito, o repórter faz a segunda pergunta. Não, o que eu quis dizer, como é que você vê o Brasil, com as pessoas tão sensualizadas, dançando de forma assim, assim, assado, e fazendo dessa forma, tal, tal, tal. O Chico fala assim: eu vejo o Brasil como o Brasil é e não me mudo. Reparem bem, o que significa isso? Significa que, muitas vezes, quando nós olhamos uma situação e fazemos qualquer tipo de crítica, a gente muda de padrão vibracional. Vamos supor, eu estou aqui em pé num ponto de ônibus, esperando meu ônibus. Aí, de repente, chega aqui do meu lado um senhor dos 75, quase 80 anos, muito arrumadinho, cabelo muito arrumadinho, terninho, magrinho, todo empinadinho, senhor, assim, você vê que, puxa vida, saudável e tal, e de mão dada com uma moça de uns 22 anos, muito bonita, muito fogosa, olha assim, com um olhar de crítica, né? Aí, de repente, a moça fala assim: eu vou, então é o seguinte, o senhor espera aqui no ponto de ônibus, eu vou ali embaixo na padaria e volto, aí a gente pega o ônibus e vai lá no banco. Aí eu já fico assim pensando: puxa vida, eu fui crítico, né? Meu padrão vibracional já foi lá embaixo, que eu já estava olhando um casal, já querendo criticar uma moça tão jovem, com um homem mais velho, tal, tal, tal. Percebe? Então, a gente abaixa muito o padrão vibracional da gente, quando a gente bate o olho numa situação e critica sem nenhum tipo de dados, né? É o que alimenta as fake news, quando a pessoa já tem algum tipo de preconceito e aparece uma notícia mentirosa, a pessoa, em vez de averiguar para ver se aquela notícia é certa e olhar em órgãos de imprensa que são sérios, a pessoa já sai repassando, aí depois vê que era mentira, e repassou a mentira, às vezes arrasa com a vida de um outro ser humano lá, por conta de essas questões referentes a uma mentira que foi repassada sem a pessoa saber, né? Então, é sempre importante a gente entender que, quando nós vemos um fato, se a gente vir o fato como ele é, a gente não muda o padrão vibracional.
Agora, se a gente vira o fato e fizer qualquer tipo de juízo de valor, qualquer tipo de crítica, mesmo tendo nenhuma informação sobre o fato, o padrão vibracional da gente abaixa muito, né? Então, o Chico fala assim, eu vejo o Brasil como ele é e não me mudo. Os espíritos superiores veem o mundo como ele é e não se mudam. Eles podem se entristecer com os nossos reveses, mas a felicidade deles é plena, porque eles entendem que nós vamos passar por isso. Sabe por quê? Porque eles já passaram por isso. Eles estão em outros estágios, que um dia eles estiveram no estágio que a gente vai estar, que a gente está hoje. E um dia nós estaremos no nível que eles estão. A gente está na escala, no nível de evolução, né? Bom, a gente sabe que existem, quando a gente reencarna no planeta, um planeta como o planeta Terra, existem níveis diferentes de espíritos reencarnados e tem espíritos que não estão reencarnados, estão na psicosfera, né? Como cada um tem uma missão, a missão de cada um é se esclarecer e evoluir progressivamente para conhecer a verdade e a felicidade plena, se aproximar de Deus. Ótimo. Como que isso acontece? Através das reencarnações. Numa vida só, a gente não consegue. Ah, mas se o sujeito viver 100 anos, 105 anos, não consegue, né? Porque se fosse uma vida só, a pessoa que vive 1 ano, a pessoa que vive intrauterino e morre, né? Ela teria uma reencarnação perdida, né? Então a gente sabe que numa reencarnação só não é possível nós evoluirmos tudo que a gente precisa evoluir. Então, a gente vai deixando de ser simples para evoluir no conhecimento, no intelecto, no saber, na cultura, na ciência. E, por outro lado, a gente vai deixando de ser ignorante, vai deixando de ser ignorante para evoluir no conhecimento, saber, intelecto, cultura. Né? É ignorante quando está no início, sem saber, vai evoluindo cultura, intelecto, tal, que a gente representa pela cabeça. E a gente vai deixando de ser simples para evoluir nos sentimentos, amor, virtude, ética, moral, que a gente representa pelo coração, né? Conhecimento e os sentimentos. Mas a gente sabe que isso aí não está no nosso corpo em partes diferentes, está dentro do nosso espírito e misturado, né? A inteligência não é uma coisa separada dos nossos sentimentos, né? Hoje estuda-se muito sobre a inteligência emocional, inclusive, e tal. E os espíritos, nós, que viemos lá da nossa primeira reencarnação e vamos evoluindo, cada reencarnação a gente vai elevando o nosso nível de conhecimento, saber, intelecto, cultura, ciência, e o nosso nível de moralização, sentimentos, amor, virtude, ética. Bom, a gente pode simbolizar as asas dos anjos como sendo essas duas asas, uma asa do conhecimento, outra asa do sentimento. E o voo do anjo é o livre-arbítrio. Então, se eu tenho uma asa do conhecimento muito grande ou asa do sentimento pequena, se eu for voar, eu vou usar mais conhecimento do que sentimento, eu vou ser uma pessoa muito racionalista, que não vai pôr a situação dos sentimentos, ou seja, da moralização, como um valor. Eu posso usar só aspectos de conhecimento. Isso é perigosíssimo. Uma pessoa que tem muito conhecimento sem moralização, ela pode fazer uma bomba atômica e jogar em Hiroshima, em Nagasaki, né? Pode fazer uma covardia política, uma omissão que leva pessoas a morrerem, a genocídios, né? Agora, quando a pessoa tem muito sentimento e pouco conhecimento, também gera desequilíbrio, né? Sentimentalismo, a pessoa que age de forma muito passional, sem pensar. Agora, o racionalista ele é muito mais perigoso do que o sentimentalista. Mas para que a gente fique equilibrado, é necessário que a gente tenha muitas reencarnações. Então, há reencarnações que você reencarna para desenvolver o conhecimento, você tem acesso ao conhecimento, outras que não. Outras que você desenvolve muitos seus sentimentos, outras que não. Imagina, o sujeito nasceu como filho de um lorde nos arredores de Londres. A casa mora num palácio, tem tudo bom e do melhor, mais de 50 criados, aquela casa gigantesca, parece um hotel, e joga polo, né, aquele esporte que eles vão com o cavalo batendo com um taco de madeira, e sai para caçadas de raposa, sabe? Então, assim, enquanto isso, o sujeito nasce numa favela aqui em Belo Horizonte, ou nasce em Botsuana, Somália, Etiópia, Timor-Leste, Haiti, né, no Nordeste brasileiro. Então, nasce num lugar muito pobre, não vai saber nem ler e escrever, não vai ter alimentação direito, não vai ter acesso a nada. São reencarnações muito diferentes, né? Agora, às vezes, naquela reencarnação de sofrimento e tal, existe uma solidariedade muito grande entre as pessoas, a pessoa aprende a humildade, aprende a solidariedade, aprende um a ajudar o outro. A gente vê, às vezes, certos centros de Umbanda, alguns espíritos se manifestam como um preto velho, e às vezes videntes enxergam ali que não tem nenhum preto velho ali, mas por que o senhor está se manifestando dessa forma? É porque
e naquela vida que eu fui um preto velho no Brasil colonial, eu evolui muito, meu coração evoluiu muito, eu prefiro me manifestar dessa forma humilde. Mesmo que alguma outra reencarnação, o sujeito tenha curso superior, tenha sido doutor, pós-doutor, tem um intelecto muito avantajado, ele prefere, às vezes, se manifestar daquela forma humilde. Interessante, né? Então, os espíritos, a gente nunca consegue percebê-los pela maneira com que eles nos apresentam, né? Mas pelo teor, conhece-se a árvore pelo fruto. E os espíritos, então, cada um tem a sua missão e cada um está num nível de evolução espiritual. Então, quando a gente pensa assim na escala evolutiva, quando a gente está no início das nossas reencarnações, até um determinado momento, a gente é colocado como espírito imperfeito. Quando a gente habita um orbe, esse orbe, vamos supor, o planeta Terra, ele vai evoluindo materialmente com a evolução espiritual da humanidade que vive nesse planeta. Vejamos, o ser humano, que na espécie humana que nós somos, Homo sapiens sapiens, a gente está aqui no plano físico, né, o tipo físico, há 2.500.000 anos, né, na região setentrional da África, que a gente apareceu, existiam outras espécies de seres humanos, né, Homo erectus, Australopithecus, Neandertal, Homem de Creta, né, então, muitos, e que foram morrendo, essas espécies foram morrendo, e sobreviveu a espécie Homo sapiens sapiens, que significa ser humano inteligente, né, uma caixa craniana maior, e a gente vem evoluindo desde aquele iniciozinho ali, sem nenhum tipo de conhecimento, sem evolução moral, vivendo quase como um bichinho, mas com a diferença que o animal, ele tem a matéria do corpo físico dele, né? Ele tem o aspecto da atração, repulsão, das sensações, do instinto, mas não tem o intelecto que a gente tem, né? Depois leiam a questão 606, 607 de O Livro dos Espíritos, vai falar sobre a humanificação do princípio inteligente, né? Ou seja, o ser humano, o ser deixando de ser passando pelas formas inferiores da natureza, né? A forma, os primatas, os macacóides, no caso aqui do planeta Terra, são os animais mais evoluídos, mais próximos fisiologicamente do ser humano. Mas como é que deixa de ser primata e vai chegar a ser ser humano? Esse elo perdido da evolução de Darwin, né, dos evolucionistas, é porque a humanificação do princípio inteligente não acontece aqui no plano físico, no planeta Terra, acontece em outros locais. Por isso que a gente não tem essa concepção, né? A gente vai evoluindo como espírito imperfeito, vai evoluindo, a gente deixa de ser mundo de primitivo para virar mundo de expiações e provas quando a gente começa a viver em cidades, quando começa a inventar a palavra, quando começa a inventar o conceito de família, de cidade, estacionamento, né, polis, né, a cidade, aldeias, e a gente vai evoluindo, e aí vira mundo de expiações e provas, onde as provas é para a gente passar cada situação da nossa vida para provar se a gente tem aquele nível de conhecimento, aquele nível de evolução moral, ou seja, nosso nível espiritual, que ponto que está a sua evolução espiritual. E expiações é quando a gente passa por certos sofrimentos por causa de resgatar débitos ou dessa vida ou de vidas passadas. Então, as aflições podem nascer em causas atuais ou causas passadas, né, os nossos sofrimentos. A gente vai passando as reencarnações como espírito imperfeito, que é caracterizado por ainda ter muito valor às coisas materiais, ser muito materializado e menos espiritualizado que os espíritos de outro nível. Mas a gente vai cada vez evoluindo mais, ficando menos materializado e mais espiritualizado, se aproximando cada vez mais progressivamente da perfeição. Essa evolução acontece por muitas e muitas e muitas reencarnações. O planeta Terra hoje está passando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, mas tem uma porta estreita e só passa quem já tiver mansuetude no coração, ou seja, quem já consegue resolver os seus problemas sem usar de violência, nem verbal, nem post na internet, nem Twitter, nem nada, nem física, nem com revólver, com nada, com arma, nenhum tipo de violência. Essa que é a mansuetude que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, no início do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quem tiver essa mansuetude, que a gente deve buscar nas nossas atitudes, né, ela vai ter a capacidade de continuar reencarnando no planeta Terra quando aqui virar mundo de regeneração. E é nesse processo que a gente se encontra atualmente. Aí o planeta Terra vai ficar num mundo de regeneração com espíritos que já estão vivenciando bem ou buscando vivenciar o bem. Mas a gente já é aperfeiçoado? Não, a gente é imperfeito ainda. Só se descansando
das dores e lutas de ter vivenciado reencarnações no mundo imperfeito e no mundo de expiações e provas, os mundos inferiores. Né? Então, a gente está como se fosse primeiro grau, segundo grau, a gente está na faculdade, né, como se fosse no terceiro nível que o planeta Terra chegou, porque a humanidade que está vivendo ali, já é para aí que a gente está, no tempo atual que nós estamos mudando, a gente está nessa fase de transição. Já vai chegar um ponto que a gente vai evoluir tanto, que a gente vai chegar, o planeta Terra, a humanidade vai evoluir tanto do ponto de vista do conhecimento, do saber e dos aspectos dos sentimentos, da moralização, que a gente vai chegar a ser mundo feliz, né? Depois, mais ainda para mundos chamados mundos celestiais. Esses mundos superiores aqui são moradas de espíritos de uma outra categoria. É quando a gente vai chegar ao nível de espíritos bons, que já são muito mais espiritualizados do que materializados. Já tem muito mais conhecimento e evolução moral do que nós. Esses espíritos já praticam o bem, né? Já praticam, vivenciam o bem. A gente ainda está vivenciando o bem, mas a gente ainda está estudando o bem, a gente está estudando a teoria do bem. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, né? Então, a gente estuda o que nos foi revelado. E tem, quando a gente passa as últimas reencarnações, o planeta já não tem necessidade mais de existir, porque a humanidade já evolui a tal ponto que não precisa mais reencarnar, a não ser reencarnação missionária, né, como a reencarnação de Jesus. Aí chega a virar espírito puro, que é espírito que não precisa mais reencarnar, que continua evoluindo, mas não tem necessidade de reencarnar para evoluir. Consegue evoluir na vida espiritual, nos trabalhos espirituais que faz. Agora, quando a gente está no nível de espíritos bons, a gente reencarna muito aqui em planetas inferiores. E são esses espíritos que nos trazem evolução, que nos trazem revelações. São esses espíritos que poderiam já estar reencarnando em planetas muito mais evoluídos que o planeta Terra, que reencarnam no nosso meio. Aí você pega aí uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, Padrinho, Padre Cícero, Dalai Lama, né? Tantos espíritos que trabalham ou dentro de religiões, ou dentro de ciências, ou dentro das artes, trazendo coisas de planetas mais evoluídos para nós aqui que estamos vivenciando as nossas reencarnações aqui no planeta Terra, né, para poder aprender. Então, eles trazem revelações para nós. Mas as grandes revelações, a gente recebe revelação quase que todos os dias, né? Mas as grandes revelações mesmo, elas vêm dos espíritos puros, elas vêm de altiplanos espirituais. E muitas vezes esses espíritos bons são utilizados como meio para que essas revelações cheguem até nós. Mas o Cristo, quando o Cristo vem aqui, ele não precisava mais reencarnar há muito tempo. Quando você lê a Bíblia, que fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Por que Jesus é chamado de o Verbo? Vamos voltar um pouquinho? Lá no Antigo Testamento, a gente tem os cinco primeiros livros, né, que estão no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, no livro 5º, Deuteronômio, essa palavra significa segundo discurso, né? No capítulo 18, versículo 18, Moisés recebe de Yahvé, que era o guia espiritual dele, que na concepção de Moisés e daquele povo era o próprio Deus de Israel, recebe falando assim que Moisés, eu retirarei do meio do povo um profeta semelhante a você, colocarei a minha palavra na boca dele, ele vai dizer tudo que eu ordenar. Então, por isso que Jesus, quando vem, ele é chamado de o Verbo, que vem trazer a palavra de Deus entre nós. Então, vamos voltar lá. Jesus. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou seja, ele já existia antes do planeta Terra existir. O Verbo estava com Deus. Ele já estava lá. Quando fala o Verbo era Deus, dá uma confusão muito grande dentro do cristianismo, que foi reforçada num concílio em 325 depois de Cristo, que um imperador romano chamado Constantino mandou colocar lá que Jesus era igual a Deus. Isso gera uma grande confusão dentro do cristianismo, mas basta a gente ler aqui na Bíblia, se a gente pegar a Bíblia aqui em João, quando Jesus está rezando pelas pessoas, pelos cristãos, né, que estavam seguindo a ele, a gente pega aqui em João, é uma passagem muito clara para a gente refletir sobre isso. Essa passagem já está aqui, ó, João 17, a gente vê aqui embaixo, aqui, ó, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, Pai, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um em nós, como eu sou em ti, tu em mim, para que todos sejam um em nós, para que eles entendam que tu me enviaste. Então, qual que é a coincidência, qual que é
a parecência de Jesus com Deus. O que Deus fala, ele manda falar, ele fala. O que Deus quer é o que ele quer. O que Deus ama é o que ele ama. O que Deus fala, eu quero isso, que seja feita essa vontade. Ele faz a vontade do Pai. Então, ele faz a vontade do Pai. Ele é um espírito que já está num nível espiritual que o livre-arbítrio dele não é tão mais importante, não é que ele não tenha, mas não é tão mais importante para veicular o personalismo, a ideia dele. Ele quer fazer a vontade de Deus. Pai, que seja feito segundo a vossa vontade. Quando ele vai ensinar a gente a rezar a oração dominical, que está lá em Mateus capítulo 6, que a gente chama de Pai Nosso, né, que a gente usa o primeiro verbete, Pai Nosso, que estás no céu, santificada, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Fala isso no início da oração. Mas a gente segue a oração, até chegar nos livros de todos os mais, amém, só ter o poder do reino e a glória para sempre e tal. Aí a gente pega, nossa, espíritos imperfeitos ainda, que tem um pouco de dúvida ainda sobre a vontade de Deus, né? A gente fala assim, Pai, com as vibrações dessa prece, o senhor poderia ajudar fulano, ajudar ciclano, e começa a colocar a nossa vontade. Sempre lá no início ele falou, que seja feita a vossa vontade. O Espírito que nos ensinou essa oração, ele tem plena confiança na vontade de Deus. Nós não. A gente quer dar uma lembrancinha, a gente coloca um bilhetinho lá, não se esqueça da minha calói. Quer dizer, a gente quer explicar para Deus o que é necessário. Isso não é necessário. Se a gente fosse mudo, se a gente não soubesse falar, Deus saberia o que vai dentro do nosso coração. Então, Cristo, ele é igual a Deus de que forma? Que sejam todos igual, um em nós, como eu sou em ti. Mas olha, voltando ao João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é que fez o planeta Terra, mas ele não fez a matéria-prima está no universo, né? O planeta Terra ele vem de matéria que é retirada do Sol, Jesus, os outros planetas também. E Jesus é que confeccionou, que organizou esse planeta. Onde que está escrito isso aí? Em João, capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E se você quiser buscar um livro espírita que fala claramente sobre isso, pegue o capítulo 1, a Gênese Planetária, né? Ou seja, a criação do nosso planeta, lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel mandou por Chico Xavier, que foi publicado no ano de 1939, quando começava a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse livro, no capítulo 1, mostra Jesus coordenando um grupo de espíritos fazendo o planeta Terra. Ele é um espírito que tem um nível que a gente... O próprio Bezerra de Menezes, né, que é mentor da casa, que vocês se encontram para o estudo, né, para a confraternização espírita, para o trabalho espírita. O Bezerra de Menezes, ele fala que ele é um espírito evoluidíssimo, né, mais evoluído do que nós, né, é um dos mentores do espiritismo aqui no Brasil. E ele fala que do ponto que ele está, ele não consegue ver Jesus. Imagina, gente, Jesus, o nível espiritual do Cristo, né? Esse espírito é um espírito puro, que ele vem aqui em missão, né? Mas antes que ele pudesse vir, era necessário, e a semente, né, do cristianismo, era necessário que o planeta fosse preparado durante alguns séculos, para que as pessoas pudessem já estar preparadas para a chegada dele. Aí a gente começa a falar da primeira revelação. Essa primeira revelação, ela é colocada da seguinte forma. 1930 anos antes de Cristo, Abrão saiu da cidade de Ur, que ficava no sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia está aqui, ó, Israel está aqui, tá, gente? Né? Só que na época não chamava Israel, tem as cidades canaítas, né? Então tinha os lugarejos lá. O Estado de Israel mesmo, o país de Israel, é de 1948, é muito recente, né? Então ele sai do sul da Mesopotâmia e Deus faz uma aliança com Deus e Deus fala para que ele vá para as cidades canaítas. Ele vai para as cidades canaítas, mas como a alimentação estava muito escassa, Deus fala que ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito, né? Ele já era um homem mais velho e como ele seguiu tudo que Deus falava, Deus faz um pacto com ele. Ele para de chamar Abrão e passa a chamar Abraão. Em hebraico, Avraham, aparece o Het, que é uma letra no meio do nome dele, que é como se fosse a nossa letra H, que é o símbolo do nome de Deus, tá? Lembra que no segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão, dos 10 mandamentos, eles não usam o nome de Deus, né? No judaísmo, por exemplo. Né? Falar Deus, escreve D-U-S, não coloca nem D-E, não escreve o nome de Deus, não usa o nome de Deus, a imagem de Deus, porque assim está escrito no primeiro e no segundo mandamento, né?
não farás imagem esculpida de nada que exista no céu, na terra, nas águas, não lhes prestará culto soberano, não usaram o nome de Deus em vão, então eles não usam o nome de Deus, né? Porque eles não são dignos de usar o nome de Deus, né? A ideia do judaísmo que vai gerar depois o cristianismo e o islamismo, né? As três grandes religiões monoteístas do planeta. Então, aí Abrão, ele vira Abraão, a esposa dele, que era Sarai, ela se chama Sara, com H no final, Het, né? Ou seja, são nomes de rebatismos, né? Como a gente vai ver Saulo deixar de usar o nome dele judeu e usar o nome dele grego, Paulo, Levi, Mateus, né? Que era cobrador de imposto, virou apóstolo de Jesus. Então, são rebatismos muito comuns dentro da história do cristianismo, quando a pessoa aceita essa aliança. E ele vai para lá, ficam lá, só que eles ficam 430 anos lá. E acaba que ele não podia ter filho, a mulher dele já era idosa, também era estéril, não podia ter filho. Chegou um momento que ela falou assim, pegue a Agar, que era uma empregada dela, uma escrava dela, tente fazer filho com ela. Então, ele teve um filho, né? E esse menino, ele acaba tendo um filho, mas a Agar foi tendo uma certa postura dentro da casa que ele ficou muito chateado com aquela história toda, a mulher ficou muito chateada, manda essa mulher embora, e mandou que ela fosse embora com o filho, né? Isaac. Aí ele vai ter um filho depois, já na idade idosa, com a mulher dele, né? Ismael. Desculpa, Ismael e Isaac, eu troquei os nomes. E esses filhos deles é que vão ser os patriarcas das grandes religiões, do judaísmo, do islamismo e, posteriormente, cristianismo, né? Cristianismo e islamismo. Então, eles são considerados os seguidores, né? Porque Deus falou assim, se você continuar a fazer essa aliança comigo, você vai ser pai de muitas nações. Né? Os filhos que advirão de você são maiores que o número de estrelas que tem no céu, as areias que tem na praia, né? Os grãos de areia que tem na praia. Então, quando eles viviam lá, 430 anos eles ficaram lá, né? A história de Abraão nesse início. No final desses 430 que tem a história de Moisés. Eles eram escravos no Egito, e Moisés é o que nasceu no meio desse povo, né, dos judeus, mas ele vai retirar, ele foi criado como neto do faraó, como um príncipe, mas ele tem a missão de retirar esse povo de lá e levar de volta até as cidades canaítas, onde hoje é Israel, né? Então, isso acontece 1.500 anos antes de Cristo. A história de Abraão é 1.930 anos antes de Cristo. Então, esses 430 anos que eles ficaram como escravos, eles saem de lá. A missão de Moisés era pegar aquele pessoal que vivia como escravo, que não tinha cultura, que não tinha uma evolução de conhecimento. Ele não, ele foi criado como elite do povo do Egito na época, como neto do faraó, né? Houve um determinado momento que o faraó olhava para o povo hebreu, né? Essa turma que estava lá, e pensava, puxa, se um dia o Egito entrar em guerra contra outro povo, eles vão destruir o Egito. Se eles entrarem, os hebreus ficarem, se aliarem aos inimigos do Egito, eles destroem o Egito. Então, vão tentar fazer com que no povo hebreu não nasça meninos, porque quando ficar adulto pode virar um soldado, e só pode nascer menina. Aí um faraó muito antigo virou e falou assim, falou para as parteiras, quando nascer menino, mata. Quando nascer menina, deixa crescer. Aí a mãe de Moisés, quando ele nasceu, ficou com medo que ele fosse morto pelas parteiras. As parteiras não toparam esse assunto, não. As mulheres do povo hebreu, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, já tiveram menina, elas não quiseram entrar nesse problema, né? Aí o que acontece? O povo hebreu continuou tendo os meninos, quando nasciam, as mães escondiam para que eles não fossem mortos. E Moisés foi assim. Ele foi escondido num cestinho de vime, que hoje a gente chama de Moisés, sabe aquele negócio de carregar criança? Ele foi colocado num cestinho de vime, colocado no rio, e a irmãzinha dele ficou tomando conta ali, mas só que ele foi perdendo controle e descendo o rio abaixo, e quem estava tomando banho lá era uma mulher que era filha do faraó, era princesa, filha do faraó. E ele viu aquela criança, mandou as escravas dela pegarem aquele cestinho que viu aquela criança, e ele foi chamado de Moisés. Essa palavra significa Moisés, o que do rio foi retirado, né? Ele foi criado como neto do faraó, mas quando ele estava adulto, a história é grande, não vai entrar por aqui, ele acaba, por alguns motivos, indo viver em Midian, e casou com uma das filhas do Jetro, que era um pessoal do povo hebreu, e virou um pastor de ovelhas quando ele estava um homem já maduro. Ele é chamado por um fenômeno da sarça incandescente, né, um fenômeno espiritual, e ele achava estranho que aquela sarça era uma plantinha pequena, não estava pegando fogo, mas não saía fumaça, nem caía cinza. Ele chegou perto, e de lá sai uma voz que fala que você vai retirar o povo do Egito escravo e levar até essa terra. Mas você vai fazer prodígios, chega na frente do faraó, ele faz os prodígios,
Aí os prestidigitadores do faraó fazem também. Aí acaba que começa a cair as pragas sobre o Egito. É tudo muito simbólico, né, gente? E até que o faraó já não era mais o antigo avô dele, né? Um outro faraó da época, que ele já era um homem adulto, manda que eles saiam de lá. E ele, nessa viagem do Egito até as cidades canaítas de Israel, foram 40 anos de viagem. O quarto livro da Bíblia, chamado Números, que conta essa viagem, esse livro fala que homens acima de 20 anos aptos à guerra eram 603.550 homens. Mais crianças, idosos, o sujeito às vezes tinha 2, 3 esposas, mais uma turba de gente que saiu com eles do Egito em direção às terras canaítas. Foram quase 2 milhões de pessoas naquela viagem. Era muita gente, somando as 12 tribos de Israel. Essas tribos são as tribos dos netos de Abraão. Então, que vieram de Isaac, gerou Jacó e aquela turma, todas aquelas tribos, né, foram geradas dos netos de Abraão, que tem os nomes das tribos, Efraim, Benjamim, várias tribos, né? Então, essas tribos, elas estavam viajando 40 anos. Hoje, de carro, você faz em 12 horas. É como sair daqui agora e chegar daqui a 12 horas em Salvador, 1.000 quilômetros daqui, ou daqui a 12 horas em Porto Alegre, 1.100 quilômetros de Belo Horizonte. Você não vai sair daqui andando hoje e chegar daqui a 40 anos em Salvador ou em Porto Alegre. Mas eram 2 milhões de pessoas e houve guerra contra os filisteus no meio, uma série de problemas e tal, escassez, né? E eles são auxiliados, o maná no deserto, uma série de auxílios que acontece com que aquele povo sinta que o Deus é pai deles, como um povo escolhido. O Deus que abre o mar para eles passarem, e quando vem os soldados egípcios para matarem-nos, o Deus joga aquela água em cima do soldado de mar. Quer dizer, mas Deus não é Deus pai do Egito também? Não, Deus do nosso povo eleito, povo escolhido. É tanto que a religião judaica não é uma religião missionária, como o cristianismo, o islamismo, que busca fazer novos religiosos, sair pelos campos e pregar o evangelho para todos os povos, lá para as encruzilhadas. Não é isso? A religião missionária, que busca pregar aquela sua verdade. Não, o judaísmo é fechado. Você entrar ali, o rabino ainda te faz umas certas barreiras para você entrar ali para o judaísmo, né? O menino, quando ele faz 13 anos, ele tem que ler para a comunidade um trecho em hebraico das escrituras, da Torá, para que ele possa ser aceito como homem e tal. Então, existe uma série de obstáculos para que a pessoa possa virar um judeu. Ela não é uma religião missionária, é uma religião messiânica. Eles se sentem povo eleito. Hoje tem 19 milhões de judeus no mundo. Cristãos têm 2 bilhões e 500 milhões de cristãos pelo mundo, nas diversas denominações do cristianismo. É uma religião missionária, diferente de uma religião messiânica. Então, eles chegam lá, Moisés chega, manda que as pessoas visitem lá o local das cidades canaítas, né, eles vão lá espiar, voltam, aí depois acontece do êxodo, a conquista de Canaã. Foi luta, viu, gente? Morreu gente. Moisés morre no último acampamento antes de chegar lá. E aí acontece a história do povo hebreu. A palavra hebreu, no hebraico, vem de um verbo ivri, que significa passar. Então foram aqueles que passaram, né, já viveram nas cidades canaítas, foram para o Egito e voltaram. Então os que passaram, os hebreus, né? Aí eles vão, 1500 antes de Cristo acontece isso, e os livros da Bíblia foram os primeiros livros escritos por Moisés, e tem mais 41 outros livros do Antigo Testamento. Não existia livro nesse formato que a gente tem nas mãos hoje em dia, não, né? Eram rolos de papel. Esses rolos eram chamados de biblion. Quando tinham muitos biblions, é chamado de bíblia. A palavra Bíblia significa rolos de papel, ou livros. Hoje a gente fala livro, né? Por isso que quando tem lá um lugar, um quartinho que tem os livros, a gente chama de biblioteca, né? Mas as bibliotecas antigas, por exemplo, das 7 maravilhas do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, não tinha nenhum livro lá. Eram só rolos de pergaminhos e de papel, de papiros, né? E pergaminho era de couro de carneiro. As revelações que Moisés faz são as seguintes: para aquele povo que foi retirado como escravo do Egito e foi levado para as cidades canaítas, as terras prometidas. Ele precisava de dar limite para aquele povo. Imagina criança. A palavra que a gente mais fala com uma criança, para um filho, para um neto, para um sobrinho, para um tutelado, a palavra que a gente mais fala é qual? Não, né? Não, mexe aí não. Não, não pode. Não, hoje não. Não, tira a mão daí que isso aí... Não, você vai queimar aí. Não, não vai não que você cai. A gente fala não o tempo inteiro para a criança, ou seja, para dar limites. A criança, ela clama por limites. Eu vou contar até 3, para você tirar a mão daí. 1, ele te deixa contar. 2, ele te deixa contar.
3, aí você dá um tapa, o papai bate mesmo. Aí na próxima ele vai até o 2. Ele testa seus limites, criança é danadinha, né? Então, era necessário que tivesse nãos, que tivesse limites. Por isso que existem tantos nãos dentro dos 10 mandamentos e dentro do Levítico. São 613 leis, um código de lei civil que Moisés fez para que o pessoal seguisse, para que tivesse higiene, para que pudesse descansar um dos dias, né? Não trabalhar, não deixar os seus escravos trabalharem 7 dias por semana, 24 horas e o tempo inteiro, não, tinha que descansar e tal. Então, a gente vê que tem certas leis que são leis que regem a vida daquele povo que estava vivendo um período de ignorância ainda espiritual, não tinha noção de vida espiritual. Eram muito materializados, mais do que nós. Hoje a gente ainda é, mas eles eram muito mais do que nós. Então, esse povo precisava de ter uma noção de organização na vida física. Então, a grande missão de Moisés, primeiro, falar que existia um Deus só, monoteísmo. Aí que nasce a ideia do monoteísmo, que as religiões outras eram todas politeístas, muitos deuses. A mitologia grega, por exemplo, Zeus, né? Aí você pega o irmão dele, Poseidon, né? Poseidon, que cuida dos mares, Hades, que cuida debaixo da terra, ele cuida do Olimpo, né? O mundo dos vivos aqui e tal. Então, esses deuses todos do Olimpo que viviam na Grécia Antiga, né? O Olimpo era lá e tal. Aí você pega os deuses da Babilônia, viviam em Babilônia, os deuses depois da mitologia romana, né, que é baseada na mitologia grega, viviam em Roma. O Deus de Abraão e o Deus de Moisés, não. É um Deus que acompanha o povo, que está onde o povo está, um Deus imaterial que conversa com o povo, que ajuda o povo em questões materiais, mas que, no entanto, é um Deus que acompanha o povo. É um Deus que ele está em todos os locais, ele é omnipresente, diferente dos deuses das religiões antigas. É uma colocação muito interessante que é feita pela a Karen Armstrong, que é uma grande filósofa e estudiosa de religiões britânica, né? Então, esses deuses, eles vão acompanhando o povo, né? Aquele povo, e Moisés precisava de que as pessoas entendessem que existia um Deus apenas, que a gente tinha que seguir esse Deus sem materialidade, do ponto de vista espiritual, né? Não fosse idólatra, fazer imagem, nem nada, não usar o nome dele em vão, e que esse Deus mandaria um Messias, e que se eles seguissem os mandamentos, eles conseguiriam chegar na Terra Prometida, lá nas cidades canaítas, tá? Então, olha só os 10 mandamentos. As leis de Moisés tem a parte das leis divinas, os 10 mandamentos, o decálogo, e a parte das leis civis, comuns do povo, para normatizar a vida daquele povo ali. Porque Moisés não era só um líder religioso, ele era um guia espiritual, não. Ele era também a lei para aquele povo. Ele era quem governava aquele povo. Se hoje a gente vive dentro de uma democracia, demos, povo, krates, significa governo, comando, o comando do governo de tudo é feito pelo povo através do voto direto, né? Os representantes legais que vão representar o povo, né? No município, no estado ou no país. Se nós vivemos dentro de uma democracia, lá não. Lá eles viviam dentro de uma teocracia. Lembrando que a palavra teo, do grego, T-H-E-O, significa Deus. Quem não acredita em Deus, é aquele A de negação, como tem normal e anormal, né? Teo, ateu. Quem estuda sobre Deus, teologista, teólogo, presente de Deus, Teodoro, amigo de Deus, Teófilo. Então, era uma teocracia. Deus legislava através de Yahvé, e Yahvé falava com Moisés na sala de reunião mediúnica dele, que era uma tenda, um pouquinho separada de onde eles estavam acampados, chamada Tenda da Congregação. Ele entrava lá em contato com Yahvé, que era o próprio Deus na cabeça daquele povo, e legislava tudo. Se você defecar aí, você tem que esconder as suas fezes. Eu sou o Senhor teu Deus. Tudo, questões de higiene, tudo. Não pode misturar essa roupa com essa roupa, não pode misturar leite com carne. Então, o que comer, o que vestir, o que usar, o que ser... Ele precisava de dar ordem para a vida daquele povo. Era necessário aquele tipo de didática naquele tempo. Aí os 10 mandamentos, cheio de palavra não. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para esses deuses imagem de escultura, de nada que exista no céu, na terra ou nas águas, e não lhes prestará culto. Eu sou Deus zeloso, que puno o erro dos pais nos filhos na 3ª e na 4ª geração daqueles que não me seguem, mas cuido até 1000 gerações daqueles que me seguem. O primeiro mandamento tem 4 vezes a palavra não. Não usar o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, por Deus, sério, estou te falando a verdade, por Deus, juro por Deus, não usar o nome de Deus em vão. Aqui o 5º não, né?
Não se esqueça do dia do sábado, o sabá. Você vai trabalhar 6 dias e um dia você vai descansar. Deus fez o mundo em 6 dias, mas são 6 grandes eras, né, geológicas. São 6 vezes 24 horas. Né? E descansou na última. Então, isso é para que o sujeito não trabalhar 7 dias por semana e não botasse o escravo dele trabalhando. Era necessário ter um descanso. Né? Então, tinha que ser uma lei. Aí fala depois assim, honrai vosso pai e vossa mãe para que Deus te dê longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. Eles não pensavam em reencarnação, é para que você viva muito lá em Canaã, para onde eles estavam indo. Né? Aí não tem não aí nessa passagem. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não desejar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do teu próximo, né? Que era uma posse do cara, nem a casa dele, nem o servo, a serva, o boi, jumento e nada que seja dele, cobiça sobre as coisas dele. Então, os 10 mandamentos do Decálogo aparecem em Êxodo, capítulo 20, na Bíblia, o Êxodo é o segundo livro, né? E no quinto livro, Deuteronômio, no capítulo 5, que tem uma modificação interessante, que no último mandamento fala assim, não desejar a casa do próximo e nem a mulher, aqui no capítulo 20. Ou seja, a mulher vem depois da propriedade. E lá no Êxodo, no Deuteronômio, capítulo 5, está assim, não desejar, o último mandamento, a mulher do próximo e nem a casa. Coloca a mulher como principal posse. Era posse. O sujeito tinha 4, 5, 6 esposas. E queria ter muitos filhos com cada uma delas. Famílias grandes. Porque eles estavam sendo regidos por Gênesis 1, 26. Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então era essa ideia de crescer, né? de crescer, famílias enormes e tal, né? Então, a gente começa 28, né, que eu falei, 26, 1:28, em Gênesis. Aí a gente começa a entender que a missão de Moisés vai falar, não pode, isso aqui não pode, isso não pode, como a gente fala com uma criança, um período de infância espiritual, e era normatização da vida no plano físico, organização moral, organização de costumes, organização, e eles tinham medo danado de Deus. Deus, quando acaba os 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 20, por exemplo, na Bíblia, está assim, e o povo se pôs de pé de longe, e disse a Moisés, Moisés, fala tu conosco, nós te ouviremos. Mas não fale Deus conosco para que nós não morramos. O sujeito achava que se Deus falasse com ele, ele caía morto. Olha a ideia, olha a ideia. O próprio Moisés, quando quis ver a glória de Deus, ele ficou na fenda de uma caverna, e Deus põe a mão e passa, porque se Moisés visse Deus, ele queria morto. Então, as pessoas tinham medo de Deus, né? E Moisés dá uma resposta dupla, né? Não precisa ter medo de Deus. Deus veio para vos provar, mas que seus temores estejam diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, não precisa ter medo de Deus, não. Mas se você tiver pecado, você pode ter medo dele, que ele vem e te pega mesmo. Então, por isso que gera aquela ideia do temor a Deus do Antigo Testamento. Né? O Deus de Jesus é Deus amor, né? Amor a Deus. Deus do Antigo Testamento é um Deus temor, você tinha medo, é um general espiritual, né? E Moisés, enquanto o povo se pôs pé de longe, Moisés estava nas densas trevas onde estava Deus. Olha a ideia do Deus do Antigo Testamento, né? Um Deus muito bravo, punitivo, punição com morte e tudo mais e tal. Aí a gente vê Moisés, a primeira revelação, a revelação da justiça, do que é justo, do que é certo, falando em Deuteronômio 18, e Yahvé falando para ele que eu retirarei um profeta no meio do povo semelhante a você, colocarei minha palavra na boca dele. Aí vem Jesus, o verbo. Quando Jesus chega, passado 1.500 anos, ele vem trazer para a gente outras noções, mas era necessário que o trabalho de Moisés e dos profetas que aconteceram entre Jesus e Moisés fosse muito reforçado para que eles pudessem esperar a chegada do Messias. É necessário uma religião monoteísta, que é o caso do judaísmo, muito bem preparado por 15 séculos, com os sofrimentos de exílio da Babilônia, Nabucodonosor II, uma série de problemas, e até chegar no tempo de Jesus, já com o Império Romano ali, na condição de República Romana, eles chegaram lá em 63 a.C., quando foi 27 a.C. que viraram Império, Augusto César, né? E que quando Jesus nasceu era imperador do Império Romano, e quando acontece a Pax Romana, que é de 28 a.C. a 180, foram 200 anos sem muitas lutas dentro do Império Romano, ou seja, por que será, né? Que Jesus estava coordenando para que o cristianismo pudesse ser plantado. Então, 28 anos antes, acontece essa calmaria que dura mais 180 anos, para que o cristianismo pudesse ser plantado, para que ele pudesse ter calma para plantar a semente dele, né? A semente do cristianismo. Jesus não veio plantar a árvore do cristianismo, ele veio semear a semente nos nossos corações, e nós, no decorrer desses 21 séculos,
A gente está trabalhando o quê? Cada um entrando nessa vinha, nessa sementeira do cristianismo, trabalhando dentro dessa vinha, né? Então, vejamos, o Cristo, que é a segunda revelação, ele vem revelar a vida espiritual. Meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Aonde? No reino dos céus. Mas Jesus tinha 3 níveis de didática. Quando ele ia falar do reino dos céus, que não é dito no Antigo Testamento, tá? De Gênesis até Malaquias, não se fala de reino dos céus, não. Mas Jesus é que começa a abrir essa dinâmica para a vida espiritual, que traz consolo para aquelas pessoas que sofriam sem saber por que sofriam. Já tinham sofrido muito, até chegar às cidades canaítas, que tinham sofrido muito no decorrer daqueles 1.500 anos com dois grandes exílios, né? Com guerras, com Nabucodonosor II, né? No século VI a.C., e o povo sendo levado tudo para a Babilônia. Eles não levavam o povão para ser escravo, não levavam o rei, a rainha, todo mundo que coordenava, as cabeças pensantes, os artistas, levavam para lá, ficava aquela coisa acéfala, sem cabeça lá. Foi o que aconteceu. Então, esse povo que sofreu muito, que era um povo nômade, que não tinha local para ficar, por isso o Deus deles, um Deus que os acompanhava, né? Essa percepção interessante da Karen Armstrong. Então, a gente começa a ver que Jesus ele precisava de pregar uma vivência sem necessariamente uma coisa física. Quando ele expulsa os vendilhões do templo, que eles falaram para ele, mas como é que você mostra o sinal para demonstrar que você tem alguma autoridade para falar assim com a gente? Porque Jesus falou assim, como ousais fazer comércio dentro da casa de meu pai? Lembra disso? Em João, né? No início do Evangelho de João, né? Aí ele fala assim, destruir esse templo que em 3 dias eu reconstruo. Mas esse templo foi construído em 46 anos, você vai reconstruí-lo em 3 dias? Aí quando Jesus morre e ressurge dos mortos no 3º dia, que eles entenderam que ele está falando do templo do corpo. Nós somos um templo, nós somos uma igreja viva, que nos encontramos num centro espírita, numa igreja ali, num templo ali, mas cada um de nós é uma igreja viva. Lembra que Jesus fala em João 14, vocês guardarem meus mandamentos, eu e o Pai viemos fazer morada aí dentro de você? Então, eis que estou à porta e bato, ele batendo na porta do coração, tem aquele quadro famoso, Jesus batendo na porta, né? A porta não tem maçaneta, porque a porta do coração só tem maçaneta por dentro. Jesus, ele vem, então, trazer um trabalho de revelar para nós o amor. Então, tinha que ser um espírito puro para revelar o amor para a gente. O espírito bom revela, mas ele ainda tem mesclas. O espírito puro mostra o que é o amor. Da forma tão forte, que ele fala assim, amai-vos uns aos outros. Como, Jesus? Como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, que é o mais difícil de tudo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí quando os saduceus perguntam qual que é o maior mandamento da lei, ele fala assim, o maior mandamento da lei, está no Antigo Testamento, é amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todo o seu ser. E vou dizer qual que é o segundo mandamento. Esse outro um está em Levítico, outro está em Deuteronômio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende todas as leis e todos os profetas. Então, os 46 livros do Antigo Testamento, Jesus resume em 2 mandamentos, que é o amor a Deus de todo o seu ser, que no Espiritismo é usado falar amar a Deus sobre todas as coisas, mas não está escrito assim na Bíblia. Está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser, de todas as suas forças, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz esse grande resumo do Antigo Testamento todo, falando na lei de amor. E ele coloca mais, né? Amai uns aos outros, amai como eu vos amei, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, amai os vossos inimigos. E ele, pregado na cruz, ele pede perdão para aqueles que estavam matando ele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Jesus. Nós temos a capacidade de amar as pessoas que estão, às vezes, num nível de sofrimento abaixo do nosso. A gente tem misericórdia. O Cristo, ele tem misericórdia para todas as pessoas, até aquelas que produzem crimes políticos, né, que olham com vista grossa para uma pandemia dessa que a gente está vivendo, em países populosos, que as pessoas ficam relativizando e acabam ficando doentes por não estar entendendo bem, porque às vezes os governos dão más informações para a gente. Não é só aqui não, né? Em outros países do mundo também, né? Então a gente começa a entender que Jesus, né, espírito desse nível, tem misericórdia para todos. E o grande projeto dele é aquele projeto maravilhoso, que está em João 6,39. É da vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então, Jesus está interessado em todos nós, encarnados ou desencarnados. Até aquele que hoje está praticando crime, um dia vai virar um espírito puro, né? Até aquele que a gente hoje fala, puxa, mas aquela pessoa um dia virá espírito puro. Mas ele sabia que ele não podia falar tudo daquela vez. Não podia falar tudo.
Antes da gente passar para a terceira revelação, que a gente vai acabar rapidamente, perguntar para o Wagner. Wagner, a gente continua, já são 20h31, continua mais um pouquinho? Sim, tranquilo. Vamos fechar. Então vamos lá. Então, Jesus, sabedor que ele trazia muita informação, que não dava para ele falar tudo naquela época, que a gente não tinha amadurecimento intelectual para entender o que ele falava, ele tinha 3 níveis de didática. Para o povão, para as pessoas, que eram chamadas de discípulos, a palavra discípulo significa aluno, viu, gente? É tanto que, por exemplo, quando você faz a faculdade, vai fazer um curso superior, as matérias são chamadas de disciplinas, né? Disciplina, ou seja, discípulo é aquele que segue com disciplina a uma professora, um professor, a um mestre, uma mestra. Então, discípulo eram todos. Nós buscamos estudar Jesus Cristo hoje em dia, nós somos, a gente busca ser discípulo de Jesus, né? Ah, eu estudei medicina, você é discípulo de medicina, eu estudei engenharia, você é discípulo de engenharia, discípulo é aluno. E o povão, então, era muito ignorante, a maioria era analfabeto, não sabia ler e escrever. Então, Jesus explicava como se explica para uma pessoa ignorante, dentro do nível de entendimento dela. Aí pegava umas histórias que eram da vida comum daquelas pessoas e dava um ensinamento ali, contando uma história que não tem nem passado, nem presente, nem futuro. São chamadas, em hebraico, midrash. Em português, a gente chama de parábola. Então, ele sempre, né, Marcos até comenta, sem parábolas ele não falava para o povo. E eram parábolas que às vezes as pessoas não entendiam completamente, mas que tinham um fundo moral. Ótimo. Aí a gente começa a perceber que, para um nível, o segundo nível de didática, eram os apóstolos. Os apóstolos eram também discípulos, mas eles tinham a missão de pregar e difundir o cristianismo depois que Jesus voltasse ao plano espiritual. Então, Jesus os escolhe, você lê no livro de Mateus, no capítulo 10, a escolha deles, o preparo deles, né? E é dito até para eles assim, olha, vocês vivam como pombas no meio de lobos, vocês têm que ter a simplicidade das pombas, vocês vão ver como ovelhas no meio de lobos, vocês têm que ter a simplicidade das pombas, mas a esperteza das serpentes. Vocês não se preocupem com o que vocês vão ter que falar, vocês não são grandes oradores, tá? Não me preocupa não, o que vocês tiverem que falar vai ser colocado na boca de vocês. Não vai ser vocês que vão falar, não, é o Pai que vai falar através de vocês. Então, vocês vão ser levados à presença, vão ser açoitados em sinagogas para falar sobre o cristianismo, vão ser levados na presença de governantes. Não preocupa não, vocês vão ser auxiliados. Está em João 10, 19 e 20. Mateus 10, 19 e 20. Aí a gente começa a perceber que eles eram preparados. Então, Jesus precisava de explicar as parábolas para eles. Por exemplo, a parábola do semeador, né? Lucas 8, por exemplo. O semeador saiu a semear a sua semente, uma parte caiu na margem do caminho, os homens pisaram naquilo, deram as aves do céu, comeram aquela semente ali e não deu fruto. Outra parte caiu no meio de pedras, que tinha um pouquinho de terra aqui, nasceu uma plantinha, veio o sol, queimou aquela planta, não deu fruto. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, a planta nasceu toda defeituosa, não deu fruto. E uma outra parte caiu em terra boa. Teve semente que deu 30 frutos, teve semente que deu 60, teve semente que deu 100. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. O povo ia embora sem entender muito. Os apóstolos, nós também não entendemos, não, Jesus. Aí Jesus explicava para eles, semeador sou eu, a semente é a palavra, as 4 maneiras no caminho, nas pedras, nos espinheiros e na terra boa são as formas que o coração da pessoa recebe a semente. Né? Se não dá nada por aquilo, a vida leva, né? A outra acha linda, tal, mas não tem raiz, né? Da pedregulho, o sol bate, ou seja, as dificuldades da vida aparecem, o camarada não lembra de Deus, né? Uma pandemia, uma crise econômica, uma perda de emprego, né? Aqui nasce no meio de espinhas são as pessoas que estão no luxo, no conforto danado, que não conseguem sair de lá para ajudar, não fazer caridade para ninguém, tem dificuldade de ajudar um necessitado numa favela, na rua, no hospital, gente que está passando dificuldade aí na Covid, aí, que não tem trabalho, que ficou sem dinheiro, que precisa de ajuda, não consegue sair. Ai, meu coração dói demais, não consigo nem ver. Ah, mas vai lá no Hospital da Baleia ajudar. Não, eu não consigo nem ver aquelas criancinhas, aquelas pessoas, não consigo ver mendigo. Ai, meu coração corta. Ou seja, não consegue dar fruto. E quem cai em terra boa, tem gente que escuta uma palavra que gera 1 milhão de coisas dentro dela. Tem gente que gera um pouco e tem gente que gera um pouquinho. Por isso que tem uma semente que dá 30, outra dá 60, outra dá 100. Depende do preparo prévio daquele espírito, ou seja, daquele coração, o tanto de humus que tem dentro daquele coração. Sabe qual que é o humus? O humus é a terra vegetal, aquela terra preparada para receber a semente.
né? A palavra humus em português é H-U com acento agudo, M-U-S. Vem de uma palavra em latim, que é igualzinho, humus, só que sem um acento. Significa terra vegetal, ou seja, a terra misturada com coisas vegetais já putrefadas, né? Folhas, frutos, sementes, ou em putrefação. Aquela terra preta que tem... Você está num sítio, debaixo de uma mangueira, e choveu uma chuva forte, igual hoje, né, teve uns relâmpagos aí em Santa Luzia e tudo, igual o Wagner estava me contando. Aí cai aquelas folhas, aí com meio daquela chuva, mistura aquela maçaroca ali na terra, aquela terra tem humus, ela é excelente para plantar uma semente ali, nasce, que é uma beleza, né? Nosso humus no coração vem de uma palavra em latim também, humilitas, que é a humildade. É quando o coração tem preparo para receber a semente. Quanto mais humildade, mais fruto dá. Então, Jesus tinha 3 níveis de didática. E tinha um outro nível, que entre os apóstolos, tinham 3, que era Simão, que Jesus chamou de filho de Jonas, né? Bar Jonas, que Jesus chama de Pedro, né? Você é pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. Tiago, maior, que era filho de Zebedeu, e o irmão dele, que era o apóstolo mais novo de Jesus, que era quem? João. Escreveu o 4º evangelho, o evangelho transcendental, o evangelho de João, o livro de Apocalipse, o último livro, o 27º livro do Novo Testamento, e foi o único apóstolo que estava lá debaixo da cruz, quando Jesus estava sendo pregado para morrer, e que Jesus pede para que ele cuidar da mãe dele, né? Mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Ele cuida da mãe de Jesus, até que ela morra velhinha na ilha de Patmos. Então, esses 3 aqui, ó, eles entraram na casa de Jairo, quando Jesus faz a filha de Jairo voltar à vida. Eles estavam em momentos com Jesus orando, eles estavam em momentos da transfiguração, quando Jesus foi transfigurado na presença só desses 3. Então, eles viram coisas que os outros não viram. Então, ele era um nível de didática do colégio do apostolado que tinha mais nível. Fora do colégio do apostolado, Maria de Magdala, para quem Jesus aparece espiritualmente antes de aparecer para os apóstolos, e depois, na estrada de Damasco, muito tempo depois, para Saulo, né, que depois abandona tudo. Está lá no livro de Atos, no capítulo 9. Saulo, por que você me persegue? E esse é o vaso escolhido para pegar o meu nome no meio dos gentios. Então, entre o povo de Israel, eram os apóstolos que iam pregar. Fora de lá, quem tinha mais preparo, Saulo, estudou, era fariseu, né? Muita gente confunde com o nome Faraó, que é aquele lá do Egito, né, que eram os imperadores do Egito. Fariseu eram aqueles que ficavam na sinagoga fazendo a explicação dos textos bíblicos, eram doutores das leis. Né, e os que escreviam os textos eram os escribas, né, que não tinha imprensa na época, né? Gutenberg vai acontecer no início do século XV, né? Então, a imprensa é uma coisa muito posterior, né? Na época era tudo escrito à mão mesmo, no papel, no papiro ou no pergaminho. Então, aqueles doutores das leis, Saulo era um doutor da lei, estudou com o grande professor Gamaliel, né? Então, tinha elite do conhecimento. Reparem que Moisés estava na elite do conhecimento do povo do Egito, foi quem trabalhou a primeira revelação. Saulo, depois vira Paulo, é quem faz o grande trabalho para pregar Jesus para o mundo, como não o Messias que o judeu estava esperando chegar, que Moisés e os profetas falaram. Não, Saulo, ele coloca Jesus como filho de Deus para todo mundo. Saulo é que faz a normatização do cristianismo. Nos 27 livros da Bíblia, você pega, são 14 cartas dele. Né? Então, ele é que vai ser o grande apóstolo dos gentios, ou seja, das pessoas de fora, que vai pregar Jesus para o mundo. Tinha até um problema entre ele e os apóstolos, que os apóstolos achavam que ele tinha que pregar o judaísmo, circuncisão do prepúcio, que as pessoas fizessem todas as práticas do judaísmo. Ele falava, não, eles não querem ser judeus, eles querem a palavra de Jesus, eles querem a palavra, eles vão continuar sendo que eles são na Grécia, nos lugares onde ele vai, na Turquia, mas não, nós não temos que pregar o judaísmo, mas o cristianismo. Mas Jesus sabia que não dava para falar tudo naquela época. Então você lê no livro de João, tem 2 passagens que a gente vai comentar. Uma está no livro de João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. No 15, 16, 17, Jesus, que era um cara que trouxe muito conforto, um mestre maravilhoso, que trouxe muito conforto para as pessoas, que as pessoas sofriam sem saber por que sofriam, ele trouxe consolo. Quem sofre vai ser consolado na vida espiritual, ele não fala nas próximas vidas claramente, mas no mundo espiritual, no reino dos céus, né? Mas ele fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí já é João 14,15, tá, gente? João 14,15, que está com a Bíblia aí na mão. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que apesar de conviver com o povo, ninguém o vê, ninguém o percebe.
Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, já está lá no versículo 26 agora, que vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque Jesus não podia ensinar tudo naquela época. E vos fará lembrar das coisas que eu disse. Ou seja, porque nesses 21 séculos de cristianismo a gente ia esquecer muitas coisas que Jesus disse. Aí, quando a gente pula para o João 16, a gente vê uma passagem muito interessante, que ele fala assim, é necessário, se não me engano, está no versículo 9, só conferir aqui, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviá-lo, ou seja, enviar o Consolador, né? João 16, 7. Todavia é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviá-lo. No versículo 12, João 16, 12, ele fala assim, ainda muito tenho que vos dizer, olha só, mas vós não podeis suportar agora. Era muito para a cabeça da gente naquela época. Entende a didática de Jesus? Mesmo os mais evoluídos da época. E no versículo 25, lê João 16, 25. Através de figuras, figurativamente, vos falei acerca das coisas do Pai. Chegará um momento que não mais através de figuras, mas claramente eu vos falarei acerca das coisas do Pai. Esse momento chegou, gente. Passaram-se 19 séculos. Aí a gente já está falando no ano de 1804. Nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, no dia 3 de outubro, filho de um juiz de direito, mas não quis continuar a profissão da família dele, que é juiz de direito, advogado, né, magistrados e advogados. Não, ele quis ir para outras áreas, a área de humanas. Ele vai estudar no Instituto de Verdun-Lebain, né, que fica na Suíça, do lado da França, que era um instituto fantástico, que era considerado uma escola modelo, né? Gente vinha dos Estados Unidos, da Europa, gente rica, mandava os filhos para estudar lá. Quem era o professor? Johann Heinrich Pestalozzi, um dos maiores pedagogos da história da humanidade. Entendendo que a palavra pedagogia é paidos, do grego, agogê, condutor, e logos, ciência, conhecimento. É o condutor da criança ao conhecimento. Então, a pedagogia é diferente de andragogia, que é a pedagogia para adulto. Pedagogia para criança e adolescente. E ele estudou lá, no Instituto de Verdun-Lebain, foram dos 14 aos 21 anos de idade. Foi o aluno do professor Pestalozzi. E depois ele volta para a França, formou-se em letras, fez mestrado e doutorado em letras. Tinha um grande conhecimento, o tanto de conhecimento que o Kardec tinha, né? Química, física, biologia, anatomia, astronomia, didática, pedagogia, gramática, aritmética. Tinha produzido muitos livros, falava além do francês, que era a língua dele, alemão, traduzia para alemão fluentemente, falava espanhol, falava italiano, falava inglês, entendia holandês. Ele era um homem muito culto. Quando foi no ano de 1854 que ele ouviu falar sobre os fenômenos espirituais. Ele ouviu falar. Um amigo dele chamado Carlotti falou para ele, assim, de um jeito muito entusiástico, o balé das mesas girantes, as pessoas põem a mão na mesa e a mesa levanta e gira. Carlotti, se você me provar que uma mesa tem músculo para pensar, para mexer e cérebro para pensar, eu vou acreditar em você. Ele falou assim, um dia você vai ser um dos nossos. Ele falou assim, num dia que não serei. Eu sabia que ia ser quem ia coordenar o troço todo, né? Aí, no ano de 1855, no ano seguinte, ele estava na casa da Madame Plana-Maison, uma amiga dele, a senhora Plana-Maison, e o senhor Fortier, né, Monsieur Fortier, em francês, era o magnetizador dela, como se fosse dando passes, que vinha do magnetismo de Franz Anton Mesmer. É uma história longa, um dia a gente conta para vocês. E ele magnetizava ela, fazia curas através do magnetismo, e ele contou para o Kardec, né? Na época ninguém não usava esse apelido de Allan Kardec, né? Professor Rivail, nesse dia na casa da Madame Plana-Maison, sobre o balé das mesas girantes, mas não daquela maneira, em 1854, efusiva, que o Carlotti contou para ele. O Carlotti era um sujeito da Córcega, né? Tinha aquele sangue quente do pessoal da Córcega. Mano, o cara tinha um caráter frio, assim, contou para o Kardec sem querer, né, impressionar. Ele ficou muito assustado. Eu posso ver isso? Pode. Quando é que isso acontece? Toda terça-feira à noite. Que horas? 20 horas. Eu posso ir? Pode. Ele foi na casa do Messier Baudin em março de 1855, numa terça-feira. O dia específico da primeira reunião, ele esqueceu de colocar no manuscrito dele, então a gente não sabe. Ele viu, o que ele viu, ficou assustado, falou, puxa, está acontecendo aqui alguma coisa diferente, né? Ele começou, como ele era muito culto e tal, que o pessoal ficava perguntando assim, eu vou casar com a fulana, eu vou fazer um negócio com o Wagner, vai dar certo? Nossa empresa... O meu time vai ganhar. Era assim, pergunta de igual perguntar na cartomante, na ler a mão,
bola de cristal, era buena dicta, né? Saber o futuro. E o Kardec começa a fazer perguntas filosóficas, científicas, lá para cima, e o povo foi assim, vai ficar chato, o povo foi saindo. E um outro pessoal ficou sabendo que o professor Rivail, o famoso escritor e tal, estava ali e começou a chegar e achar curioso o jeito que ele perguntava. Um dia bateram na casa dele, uns caras com 50 cadernos de anotações também de perguntas sérias. Ele viu que tinha muita gente estudando seriamente, pediram para ele organizar, ele foi organizando. E aí, um dia, lá numa determinada reunião, ele fala para ele que quem estava respondendo era gente, espírito, que já tinha vivido aqui na Terra, que estava morto no plano espiritual, respondendo as perguntas. Ele falou, gente, isso vai dar um reflexo enorme nas religiões, porque ninguém que foi voltou para contar, e era exatamente o que estava acontecendo. Aí ele não se fez de rogado e começou a estudar. Era ridicularizado, porque era um professor, um filósofo, um sujeito inteligente, culto, poliglota, falava muitas línguas, escreveu vários livros, e agora está metido no balé das mesas girantes, que era considerado uma brincadeira de salão lá em Paris. Que bobajada é essa? Mas ele levou a coisa a sério, de forma filosófica e científica, né? E aí surge o Livro dos Espíritos. Mas antes do Livro dos Espíritos surgir, um dia, no dia 25 de março de 1856, ele estava na casa de Monsieur Botin, que era o camarada que tinha as duas filhas adolescentes que respondiam, eram médios que respondiam as perguntas que o Kardec levava. E um dia anterior, numa terça-feira, na segunda-feira, ele estava na casa dele, estudando, batia na parede. A mulher dele, Gabriele, não estava em casa. Eu falei, o que foi isso? Ele saiu do gabinete dele e ia olhar lá, o barulho parava. Ele voltava a estudar, ele estava estudando sobre a intervenção dos espíritos das nossas vidas. Ele voltava a estudar e o barulho, toca, batia lá. E que o troço durou 1h30. Lá para 10h30 da noite, a Gabriela chega em casa. O que é isso? Tem 1h30 que esse troço acontece. Ele ficou estudando de 9 da noite até as 11 horas. Esse batidinho acontecia quando ele escrevia. Quando ele ia lá olhar o que era, o troço parava. Então, nessa terça-feira, 25 de março de 1856, onde está isso, Ibrahim? No livro Obras Póstumas. Tá? Você acha isso lá. Ele vai e pergunta assim, lá na reunião, na casa do Monsieur Baudin. Meu guia espiritual, muito obrigado por ter vindo responder as minhas questões. Ontem à noite, na minha casa, quando eu estava estudando, aconteceu esse fato, uns batidinhos lá e tal. O espírito que fez isso, ele está aqui, pode conversar com ele. Aí fala assim, meu espírito familiar, eles não sabiam distinguir espírito mentor, amigo, não, é tudo espírito familiar. Meu espírito familiar, muito obrigado por estar aqui presente. Você poderia me dizer quem é você? Aí o espírito responde assim, para você, por enquanto, eu me denominarei a verdade. Está vendo o Espírito da Verdade que Jesus fala em João? Estarei por sua conta por 15 minutos por mês. Né? Uma reunião por semana, né? Na terça-feira. Uma delas, 15 minutos ele ia aparecer. O seu nome, a verdade, tem a ver com a verdade que eu busco sobre as coisas? Talvez sim. Por que você batia lá na minha casa ontem? Porque não me agradava o que você escrevia. Mas eu já refiz o texto hoje, mas não corrigiu, não. Leia entre a primeira e a 30ª linha. Eu confio em você. Leia que você vai achar um absurdo que você escreveu. E quando ele voltou, realmente ele encontrou um erro lá que ele tinha cometido. Ele estava estudando sobre a intervenção dos espíritos nas nossas vidas, né? Aí Kardec vai e pergunta, você poderia se manifestar na minha casa? Se eu levar um médium para lá? Não tem autorização para isso por enquanto. Kardec levava médium para dentro da casa dele para ele estudar, não acontecia nada, tá, gente? Só para vocês saberem. A espiritualidade possivelmente queria que ele descansasse. Ele era muito trabalhador, né, e queria que ele descansasse. Aí o Kardec vai e faz a pergunta, que é muito engraçada, porque ele tomou um puxão de orelha do Espírito da Verdade. Ele era um homem muito culto, inteligente, então ele vai e pergunta assim, quando você esteve reencarnado aqui na Terra, você animou alguma personagem famosa da história, você perguntou quem que ele era, né? O Espírito virou para ele e disse assim, eu já te disse, por enquanto, para você, eu serei a verdade e nada mais saberás. Isso significa discrição, ou seja, seja discreto. Esse espírito, gente, é quem coordena todo o trabalho de Allan Kardec para que surgisse o espiritismo. O Kardec fazia as perguntas na casa de Monsieur Baudin, mas fazia cartas também com as mesmas perguntas, mandava para outras cidades. Ele chegou a contactar com mais de 1000 médiuns. Ele mandou carta até para o Brasil, se vocês não sabem. E as cartas vinham em resposta. Na época não tinha essa telecomunicação que a gente tem hoje, comunicação à distância, com um médium falou, olha, ele falou isso assim no celular, no telefone, não tinha isso. Então, as respostas vinham iguais, ele foi compilando e aconteceu o Livro dos Espíritos, mas ele faz um grande comentário, está acontecendo uma invasão organizada. Quem que organizava no plano espiritual o trabalho dele para surgir os livros? O Espírito da Verdade.
Ah, então o Espírito da Verdade vem para os espíritas, nós somos povo eleito como o povo judeu? Não, gente, não caímos nessa bobagem. Ele vem para todos os povos que estão buscando conhecimento de Deus através das diversas religiões, especialmente das religiões cristãs, mas através das outras também que levam o ser humano à prática do bem, que levam o ser humano a buscar Deus. Ele faz um trabalho para que as pessoas entendam, no nível de inteligência que a gente tem hoje, o que Moisés falava, no caso dos cristãos, né, o que Moisés falava sobre justiça, o que Jesus falava sobre o amor. Então, ele é o Espírito da Verdade, ele veio trazer a terceira revelação, a revelação da verdade espiritual, o apocalipse, a abertura do conhecimento, por que a gente está aqui, para onde que a gente vai. Hoje a gente tem condição para entender isso. Então, entendamos, essas três grandes revelações, a gente recebe revelação todo dia, através da nossa família, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos amigos, da vida, de uma pandemia, a gente recebe revelações e aprendizado todo dia. Mas essas três grandes revelações são pontuadas por pessoas de grande conhecimento. Moisés, elite do conhecimento do povo hebreu. Paulo de Tarso, elite do conhecimento do povo judeu. Allan Kardec, elite do conhecimento do povo europeu da época. Mas aqui, ó, não está personificado em Kardec, não. Está personificado no Espírito da Verdade, que coordenou a coisa toda. Moisés fala de Jesus, Deuteronômio 18, 18. Jesus fala do Espírito da Verdade. Tá? E para a gente finalizar, né, hoje passamos um tempinho bom, mas para a gente finalizar, entenda a passagem de Moisés até Jesus como uma parábola. Mateus 22. E a passagem de Jesus até o tempo atual com outra parábola. Mateus 20. Primeira parábola. Parábola do festim de bodas. Bodas é quem? Casamento, na Bíblia. Festa de casamento. Jesus explica assim, Mateus 22. O reino dos céus é semelhante a um festim de bodas, que o rei ia fazer para o príncipe. Quem é o príncipe? Jesus. Casando com quem? Com a humanidade. Aí mandou os seus servos convidar as pessoas. Eles não quiseram vir. Quem que eram esses servos? Moisés. Aí mandou um outro grupo de servos, eram os profetas. Vinde, a festa está preparada, o banquete está preparado, o jantar. Por que o jantar? Porque era a alimentação à noite, antes da grande luz que aparecia, que era Jesus. Né? Entendeu? As trevas aqui. Aí eles foram, fizeram pouco caso, uns foram para o campo, outros foram para os seus negócios, outros pegaram aqueles servos, bateram nele, mataram. O rei ficou muito irado, falou assim, eles não eram dignos, e mandou os seus exércitos destruir as cidades deles. Lembra que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata todos os que são enviados? Os profetas foram todos mortos, inclusive Jesus. Né? Aí depois mandou um terceiro grupo de servos, vai para as encruzilhadas, deixem-me a todos vocês encontrarem. Ou seja, Jesus com os apóstolos, chamando as pessoas para que tipo de banquete? Para o cristianismo. Aí quando o rei chegou lá e viu um sujeito que estava sem a veste nupcial, um convidado que estava sem... O que é a veste nupcial para um casamento entre Jesus e a humanidade? Isso é espírito limpo, peito aberto, né? Humildade, né? Humilitas, humus no coração. O que você está fazendo aqui, amigo? Aí ele ficou calado. Aí Deus manda que as mãos dele, para ele não continuar fazendo nada, porque ele não tinha coração cristão, ate os pés para ele não continuar andando ali dentro do cristianismo, porque ele não era cristão, e coloque-o fora nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aí a gente vê, ou seja, o trajeto entre Moisés e Jesus, Mateus 22, parábola do festim de bodas. Aí Jesus e o tempo atual, parábola, Mateus 20, parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora. Um dono de uma fazenda, né, um senhor, foi até a praça para contratar trabalhadores para trabalhar dentro da sua vinha. Vinha é um lugar de plantação de uva, dá o vinho, dá o suco de uva e dá a uva in natura para a gente comer, né, o suco de uva e o vinho. Por que vinho, hein? Por que compara com vinho? Por que não era uma plantação de laranja, né, uma plantação de cereal, de trigo para fazer o pão? Por que vinho? O vinho, ele parece com o sangue que tem dentro das nossas veias, né? O sangue nas nossas veias, a gente tem 70 mililitros de sangue para cada 1 quilo de peso corporal. Por exemplo, eu peso 96 quilos e 300 gramas. Eu tenho 6,5 litros a 7 litros de sangue no corpo. O sangue, ele é vermelhinho, um líquido vermelho. Tem a plasma, que é vermelho. Por que é vermelho? Tem muitos glóbulos vermelhos, tem os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, tem as plaquetas, eritrócitos, são outras 7 características. O sangue, ele trafega do nosso corpo por artérias e veias,
passa nos tecidos, na pele, em tudo quanto é lugar do corpo, da cabeça até no pé, e leva oxigênio para alguns trilhões de células que a gente tem, alimenta, traz todos os dejetos das células. O sangue é a principal união que tem entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. No sangue trafega o batido pelo coração, todas as forças da nossa alimentação, com o corpo vivo, mas também trafega os fluidos vitais que mantêm o nosso espírito dentro do corpo, tá? Você pega um cara, um atleta fortão lá, tira o sangue dele, hemorragia, ele cai morto. Sai o sangue, o corpo dele pode ser perfeito. Se der uma hemorragia e sai o sangue todo, ele morre. É o sangue que faz o espírito ficar dentro do corpo. Então, o sangue é a principal união, a principal aliança que tem entre o espírito e o corpo, tá? Beleza. Entendeu? Então, por que vinha? Mateus 26, na última ceia, ele tomou o cálice, deu graças. Tomai e bebei todos vós, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Ou seja, os valores espirituais dele, os valores morais, materiais nossos. Essa aliança. Nos espiritualizando. Transformando a água em vinho, nós, água em vinho, uma coisa mais espiritualizada. Então, a gente começa a entender isso. Finalizando, para a gente realmente finalizar, que a gente já está passando quase meia hora aqui, do combinado. Jesus, ele tinha esse trabalho de fazer toda essa transformação nossa naquela época, não dava para falar tudo. O Espírito da Verdade fala a verdade para a gente, para que a gente entenda sobre todas essas passagens, mas a gente vai entrando entre o Cristo e o Espírito da Verdade, cada um de nós vai entrando nessa vinha num determinado momento da vida. Ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida, antes da chegada dele, para ver quem ia trabalhar aqui no cristianismo, os apóstolos, os primeiros cristãos. Vai para lá que vocês vão receber um denário, que é o salário de um trabalhador para um dia. Eles foram. Perto da terceira hora, foi de novo, 9 da manhã. Perto da sexta hora, foi de novo, meio-dia. Eles contavam as horas de sol, né? Terceira hora, 3 horas de sol. O sol nasce 6 da manhã, terceira hora, 9. Sexta hora, meio-dia. Perto da 15ª hora, 3 da tarde, foi. Não, perto da 9ª hora, né? 3 da tarde, foi. Quando foi na 10ª hora, 5 da tarde, ele foi. Como é que vocês ficaram aqui esse tempo todo na praça? É porque ninguém nos contratou. Vai para lá que vocês vão receber que for justo. Eles foram trabalhar. Aí depois, no final da tarde, ele falou para o capataz, paga o pessoal que chegou aí, paga os que chegaram por último. Eles receberam um denário. Aí o pessoal que chegou mais cedo, ele combinou um denário com a gente, mas ele deu um denário para aquele pessoal que trabalhou 1 horinha, então a gente vai ganhar mais. Quando chegou a vez deles, eles receberam um denário. Ué, mas aí um deles murmurou contra o pai de família. Peraí, mas a gente não tem que receber mais, não? A gente trabalhou mais. E nós que trabalhamos, que vivemos num país que tem leis trabalhistas, né? Achamos realmente, o cara trabalhou mais, tem que receber mais. Porque a gente é quantitativo, Deus não é quantitativo. Deus é qualitativo. É a qualidade do seu trabalho, não o tempo do seu trabalho. Ah, eu tenho 30 anos que eu estou dentro da doutrina espírita, eu tenho 45 anos, eu tenho mais, devo receber mais. Não, você ainda está muito orgulhoso. O cara, às vezes, tem 1 ano de doutrina espírita, o coração dele mudou, ele já tem a veste nupcial e pode receber o salário, né? Então, a gente começa a perceber que, no cristianismo, é o que ele fez com a gente, né? Quando a gente entrou. Se ele entrou em nós, e se já está saindo de nós em forma de humildade e de caridade. Essas duas parábolas, então, elas explicam a passagem entre a primeira, segunda e a segunda e a terceira revelações. O assunto é muito longo, gente, mas nosso tempo é curto, a gente já passou meia hora. Então, fiquem com essas reflexões. Fiquem com essas reflexões. Estamos vivenciando um determinado momento em que tudo já nos foi dito, né? Aí Jesus vai voltar, mas ele em João 16, no finalzinho, falando assim, cumprir a missão que o Pai me deu aqui na Terra, cumprindo a missão. Ele fala isso, né, claramente, né? Então, ele não deixou nada para trás, não. Ele precisa de entrar no nosso coração. Olha aqui, essa passagenzinha aqui, ó, em João. Ele fala assim, claramente, assim, ó. É João 16, não, 17. João 17, ele fala no versículo 4. Eu te gloriei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Jesus já concluiu, gente. A gente é que tem que aprender o que ele... Né? E os Espíritos estão aí hoje nos ensinando a entender, a pensar sobre o que Moisés falava de justiça, Jesus falava de amor, eles trazendo a verdade para a gente. Essas são as 3 grandes revelações. Viram outras? Sim, diariamente.
mas essas são as que dão o norte para a nossa vida. Gente, muita paz para todos. Desculpe esses 31 minutos a mais aí. Espero que tenha ajudado na reflexão de todos. A gente está voltando a palavra para o nosso querido Wagner. Um grande abraço a todos, tá? O Ibrahim, nós é que agradecemos, viu? Pelo seu estudo, pelo seu trabalho dessa noite. Aqui em Santa Luzia, conforme nós já havíamos falado, que é um dilúvio aqui. Mas foi complicado aqui, principalmente perto da minha casa aqui. Você tem que ver. Oh, meu Deus. Teve um momento que eu tive que dar uma olhada no portão, porque eu achei que a água estava entrando dentro da minha casa. Mas então nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus pela oportunidade. Muito obrigado pela participação. Gostaria que você não esquecesse da gente. De jeito nenhum, que é isso. De vez em quando nós vamos estar te cutucando aí para você trazer um estudo. Então fica aí o nosso agradecimento. Vocês estão lá dentro do coração, eu vou esquecer. Nós ficamos muito felizes da sua participação, principalmente agora que nós estamos mais pertinho, né? No nosso grupo de estudos. E obrigado também pela Semana Allan Kardec. Nós vamos pedir o Ricardo para fazer a prece final, para que a gente possa, nesses momentos, elevar o nosso pensamento. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus Cristo e amigos espirituais, nesse momento estamos agradecendo por mais um dia de conhecimento que nós adquirimos. A cada ano, a cada dia, a cada semana, os estudos vão renovando as nossas atitudes, como diz o nosso amigo Hamed. Estamos aqui oferecendo esses momentos onde nós possamos mudar o nosso comportamento com o nosso próximo. Então nós oramos para todos aqueles parentes, amigos, aqueles que não nos querem bem, aqueles parentes que desencarnaram e que hoje faz parte do plano espiritual, aqueles irmãozinhos que estão abandonados nas creches, nos orfanatos, aqueles amigos e irmãos que estão abandonados nos asilos, que foram jogados lá e a família não vão para dar uma boa noite, um bom dia. Então nós oramos para todas essas pessoas que recebam essas energias, esses pensamentos de paz, que eles se confortem, que eles acreditem em Deus, que eles tenham paz. Que a nossa vida, nós sabemos, cada um com seus problemas, mas temos a consciência também que tem pessoas numa situação pior. E que nós devemos, principalmente depois de estudos espíritas, elevar o nosso pensamento e vibrar positivamente para qualquer que seja o sofrimento que alguém esteja passando. Então nós estamos interrompendo os nossos estudos da noite de hoje, agradecendo mais uma vez o Ibrahim pelos estudos, pelos esclarecimentos que nós tivemos e esperamos e vamos fazer força para na próxima quarta, todos aqui reunidos mais uma vez para continuar os nossos estudos e a nossa reforma íntima. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Wagner, por ter me pedido para fazer a oração, mais uma oportunidade que nós temos de falar em Deus, em Jesus e os nossos amigos espirituais. Obrigado e muita paz para todos. Amém.